Olá, pessoal, tudo bem? Acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora Andréia Martinez e estamos aqui mais uma vez juntos para a gente conversar sobre mais um assunto pertinente e importante. Hoje a gente vai estar conversando sobre acolhimento e BNCC, ou seja, o que a BNCC nos traz sobre esse aspecto tão importante que é da educação, a questão de acolher as nossas crianças, os nossos estudantes, os nossos alunos. Então, para dar início aqui à nossa conversa, o que é acolhimento? Você já parou para pensar sobre isso? Geralmente a gente conversa sobre essa questão do acolhimento no início do ano letivo e depois a gente se esquece. Mas na realidade acolher envolve vários aspectos do nosso cotidiano na escola, em vários momentos, em várias situações. Mas é mais marcante no início do ano letivo mesmo, porque a gente está ali recebendo os professores, os profissionais da educação como um todo, as famílias e, sobretudo, as nossas crianças e os nossos estudantes. E como que a gente pode estar recebendo bem a cada um deles, né? Então, acolher é isso, é a gente receber bem, é a gente pensar assim, como que eu posso estar de fato recebendo o outro bem para que ele se sinta acolhido, inserido nesse lugar que ele está adentrando. Então é pensar uma forma de realmente olhar para o outro, ouvir o outro, pensar também nas formas de que a gente pode estar acolhendo a perspectiva do outro e pensar também em todo esse aspecto que envolve a questão da educação nesse espaço educativo. Então, como eu falei para vocês, a gente está aqui falando sobre a BNCC e sobre o acolhimento. Na BNCC não tem um espaço reservado para falar exatamente sobre a questão do acolhimento. A gente percebe esse aspecto em várias partes da BNCC. E no primeiro lugar que vem falando sobre o acolhimento é nas competências gerais da educação básica. Ela vem ali diluída, né, de uma forma ou de outra, mas na competência 9 ela vem falando diretamente sobre a questão do acolhimento, que eu vou ler aqui para vocês. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, isso que envolve o acolher, né? Ter empatia, desenvolver esse diálogo fluido em que você desenvolve a escuta, mas também desenvolve a sua fala, o seu ponto de vista de forma respeitosa. Então, sem questões de preconceito de qualquer ordem. Então, é muito importante a gente estar pensando sobre essas questões. Mas não é só na competência 9 que vem falando sobre a questão do acolhimento, não. O acolhimento também vem falando em outros momentos, né, em outras competências gerais da educação básica, de uma forma indireta, mas está ali presente. Então, na competência 1, quando fala em relação a valorizar os conhecimentos para a construção de uma sociedade justa, democrática, inclusiva, então, é perceber que cada pessoa que entra nesse espaço da escola já traz consigo algum conhecimento, algum saber, e esse conhecimento, esse saber precisa ser valorizado. E é claro que a gente não fica estagnado nisso, a gente está na escola para ampliar esse conhecimento. E essa ampliação de conhecimento, ela vem de forma respeitosa. No 4, vem falando sobre a questão de utilizar diferentes linguagens para se apresentar e partilhar experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, né? Então,
é se utilizar de diferentes formas de diálogo, de expressão, de se conectar com o outro. E assim a gente vai estar promovendo esse acolhimento também. E dando continuidade no 6, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então é importante sim a gente desenvolver esse espaço de autonomia, de protagonismo e de valorização da diversidade humana, cultural, social. Assim eu também estou acolhendo, né? E o 7, posicionar-se eticamente em relação ao cuidado de si, dos outros e do planeta. Então, quando eu tenho essa atenção para o eu, para o outro, para o coletivo e para o planeta de uma forma geral, eu estou desenvolvendo também um acolhimento e estou inserindo, né? Eu estou me inserindo nesse grupo e estou também inserindo os demais nesse grupo e fazendo parte desse novo grupo que é a escola. E aí eu trago mais 2 aqui, o 8, que é conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros também, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, né? Então a gente precisa também respeitar as nossas emoções e as emoções das pessoas com as quais a gente convive. 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, a gente percebe que, observando as competências gerais da educação básica que estão ali na BNCC, de uma forma explícita ou não tanto, a gente percebe essa questão da importância de acolher, né, o outro de diversas formas, em relação aos saberes, às experiências, os conhecimentos, as emoções, o grupo social ao qual pertence, a cultura que já carrega de si, né, a sua história de vida, a sua identidade, essa questão da escuta que é muito importante, de olhar de fato, né, olhar as nossas crianças, olhar os nossos estudantes. E quando a gente fala de acolhimento, a gente precisa ter em mente que esse acolhimento é em relação a todos que fazem parte desse coletivo que é a escola de educação básica, né? Então a gente está falando assim desde o porteiro, a merendeira, o pessoal da limpeza, a equipe gestora, os professores, os demais profissionais da educação, essa família que também faz parte desse coletivo e, sobretudo, as nossas crianças e os nossos estudantes. Todos esses precisam ser acolhidos nesse espaço, nesse território. E eu reforço, é claro que a gente conversa muito sobre acolhimento no começo do ano, mas ao longo do ano, esse acolhimento se faz necessário. A gente precisa planejar, pensar, organizar um espaço em que todos se sintam acolhidos e pertencentes, se sintam inseridos nesse espaço ao longo do ano letivo, em diferentes situações, em diferentes momentos, né? Então a gente precisa pensar nesse coletivo de forma a acolher esse coletivo, e a BNCC nos traz isso em vários momentos, em várias de suas páginas, né, da sua escrita. Outro momento também que a BNCC destaca a questão do acolhimento é quando ela traz a ideia de educação integral. E o que é isso, essa educação integral? É importante a gente demarcar aqui que não diz respeito à educação de tempo integral, né? Educação de tempo integral é outra coisa. A gente está falando de uma educação de constituição do ser humano de uma forma integral, envolvendo diferentes aspectos que constituem o ser humano, né? Então, quando a gente está pensando nessa educação integral, a gente também precisa pensar no acolhimento, como destaca a BNCC na página 14. Então, deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade
desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, cognitiva, ou a dimensão afetiva, né? Então, não é para a gente privilegiar um saber em relação a outro saber, um aspecto em relação a outro aspecto, mas é compreender o ser humano em sua unidade, né? Não é só questão intelectual, cognitiva, ou só questão emocional, afetiva, mas o todo, a questão do corpo, né, também, e vários outros aspectos que nos constituem. Significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança, considerando-a como sujeito de aprendizagem e promover uma educação voltada ao seu acolhimento. Então, a gente precisa pensar nesse espaço da escola como um espaço que precisa acolher o outro, né? De diferentes formas ao longo de todo o ano letivo. Reconhecimento e desenvolvimento pleno nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação. Então, vocês observam que a BNCC traz isso muito forte, né? Da gente respeitar o outro, respeitar a diversidade, não desenvolver a questão da discriminação. Não preconceito e respeito às diferenças e diversidades, né? Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente está, sim, acolhendo o outro das mais diversas formas, em diferentes momentos, em diferentes situações desse cotidiano pedagógico. E aí, eu trago aqui para vocês, com um olhar mais específico, a parte da educação infantil. Como eu falei para vocês, não tem uma parte na BNCC que fala exclusivamente sobre a questão do acolhimento. Ela vem diluída, né, nas competências gerais, falando da educação integral. E em alguns momentos fala no ensino fundamental, fala no ensino médio também, dessa importância desse acolhimento, né? Mas essa questão do acolhimento, ela tem a sua origem, né, muito forte nas discussões em relação à educação infantil, de como acolher os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. E essa discussão foi se amplificando e entrando também nas outras etapas da educação básica, né? Mas aí eu trago com mais ênfase para vocês essa perspectiva da educação infantil. Então, já nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, de 2009, em seu artigo 4º, ela traz a definição de criança e a BNCC traz essa definição, né, com base nas diretrizes curriculares nacionais. Então, quem é essa criança? É um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza, a sociedade e produzindo cultura. Então, a gente já percebe aí como a criança é vista de uma forma plural, né, com todas as suas potencialidades, como um ser de possibilidades que está inserido na cultura, que está inserido na sociedade e que está em pleno processo de desenvolvimento. E isso tem continuidade, né, com as crianças maiores, com os adolescentes, com os nossos jovens, com os adultos. Então, o ser humano, ele está em pleno processo de conhecer, de estar aprendendo sempre coisas novas. A gente não fica estagnado, a gente passou por uma etapa da vida, da educação e estagnou. Não, a gente continua nesse pleno processo, que tem começo lá, ó, na mais tenra infância, né? Quando se é um bebê, o bebê ele está em pleno processo de descoberta do mundo. E isso vai só se intensificando conforme os dias, as semanas, os meses, os anos vão se passando na nossa vida. A gente tem essa sede de aprender cada vez mais com autonomia, se sentindo parte. E aí, trazendo essa definição, né, de quem é essa criança, quem é esse sujeito, né, quais são as suas potencialidades, a gente pensa numa educação que de fato
olha para esse sujeito, valoriza esse sujeito. Então, quando eu penso nessa educação, em relação à educação infantil, vem muito forte essa concepção de educação que traz essa união entre o educar e o cuidar. Então, quando a gente fala desse cuidado, que é muito forte na educação infantil, na realidade, a gente precisa pensar nesse cuidado ao longo de toda a educação, né? A gente precisa cuidar do outro, independentemente de ser um bebê, uma criança bem pequena, uma criança pequena, né? As crianças maiores, os adolescentes, os jovens, os adultos também gostam de ser bem cuidados. Então, esse processo da educação envolve também essa questão do cuidado. E quando a gente fala do cuidado, nessa unidade, nessa unicidade com a educação, a gente está acolhendo, pensando um espaço acolhedor que pensa a educação de uma forma diferenciada. E também ainda na educação infantil vem reforçando, né, quais são os eixos estruturantes das práticas pedagógicas na educação infantil? As interações e as brincadeiras. Então eu preciso pensar um espaço acolhedor que de fato promova essas interações e promova esses momentos de brincadeiras, que as crianças possam de fato brincar, né? E dando continuidade, né, a BNCC, na parte da educação infantil, vem trazendo os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E todos esses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento envolve a questão acolhimento. Para encerrar aqui a nossa fala sobre o acolhimento, para fechar nessa nossa conversa, eu trago aqui para vocês a questão da transição, que vem falando de uma forma muito clara na BNCC, tem uma parte falando sobre essa transição da educação infantil para o ensino fundamental, que a gente precisa pensar nesse processo de acolhimento dessas 2 etapas, né? Mas esse processo de acolhimento não se dá só nesse momento, de uma etapa para a outra. Mas quando a criança sai da sua casa e adentra na escola, nesse novo espaço, na mudança de um ano para o outro, uma nova turma, uma nova professora, uma nova realidade. Esse processo que a gente está vivendo agora de pós, né? Na realidade não podemos nem falar em pós-pandemia ainda, que a gente ainda está vivendo na pandemia, né? Mas que a gente viveu um momento de atividades não presenciais e agora atividades presenciais ou atividades híbridas, né, intercalando as 2 coisas. Então, são transições que acontecem na nossa vida, que são marcadas por mudanças e que exigem um momento de acolhimento, de planejar, de parar para planejar, pensar, organizar, refletir e avaliar se de fato a nossa escola está sendo uma escola que acolhe, que pensa, que está conectada em relação a essa questão das transições. Então, o que a BNCC nos traz na página 53? Os momentos de transição requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade de processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, saberes e comportamentos. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento, tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer, em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. Então a gente percebe aí, né, que em vários momentos a BNCC, ela não fala especificamente sobre o acolhimento, mas esse aspecto da educação, que é acolher o outro e é pensar um espaço educativo que de fato acolhe, para que todos que façam parte desse coletivo se sinta acolhido, pertencente e inserido nesse lugar, está trazendo aí, a BNCC traz todos esses aspectos. Então, fica aqui o meu agradecimento, né, para a gente estar aqui nessa conversa sobre esse assunto tão importante, que é acolher
olhar o outro, escutar o outro, respeitar o outro, valorizar o outro e ao mesmo tempo a si mesmo, né? Respeitar o nosso coletivo, fazer parte desse coletivo de forma respeitosa, para que de fato todos se sintam inseridos e pertencentes a esse espaço. Então a BNCC nos traz sobre isso e a gente precisa estar atento, né, conhecendo cada vez mais a Base Nacional Comum Curricular, esse documento que é um normativo, né, para todas as redes de ensino do nosso país, e para a gente pensar tanto a educação infantil como os anos iniciais do ensino fundamental. E aí eu finalizo aqui a minha participação, agradecendo esse nosso encontro, essa nossa conversa e convidando vocês a continuar aí na rede, aprendendo e aprofundando cada vez mais os estudos e os conhecimentos de vocês. Até breve!